Inicialmente, a gente tem que entender que existem dois perfis. Um perfil é um perfil que trabalha em cima de virtudes. É um perfil que trabalha em cima de uma união verdadeira que tem relações metafísicas. E o outro perfil tem a ver com um perfil que não trabalha tanto as virtudes e caminha por algumas áreas da imoralidade. E como isso afeta o nosso intelecto, o nosso espírito, a nossa vida e traz consequências para a gente ao longo do tempo. Para entender esse contexto, eu vou ter que explicar uma figura. Na verdade, eu vou explicar 4 figuras. Eu vou explicar 2 tipos de perfis. O perfil bíblico, ele é composto por um homem, por uma mulher, pela maneira como eles se relacionam se relacionam com o resto do mundo ou já se relacionaram, e como isso vai afetar a maneira como eles vão dar continuidade para essa história, para essa linhagem, para essa raiz, para essa semente. E o outro perfil é o perfil que a gente vai chamar de warmonger. Esse perfil é um perfil que não tem uma tradução no Brasil, em português, vamos dizer assim, mas é um perfil que vai explicar muito como a gente vê as coisas e como esse relacionamento entre homem e mulher acontece e quais as consequências que isso vai trazer. Beleza, o hormongo, ele é uma figura e é descrito na Bíblia, em algumas traduções, como promíscuo ou imoral sexualmente, né? Ou adúltero, tá? Mas essas palavras não representam o que é um hormongo, tá? Nós temos que entender essa pessoa, essa figura, para entender a questão dos relacionamentos. Então, o hormongo, ele é um cara que ele é especialista no romantismo. Ele é o Shed, ele é o cara que malha para ter o corpo top. Não estou dizendo que todo mundo que malha para ter o corpo top é alguém que é mal intencionado, que é o hormongo. O hormongo, com certeza, ele usa o corpo dele, ele usa todas as artes e a artimanha dele para conquista. Na Bíblia é descrito esse termo, o hormongo, como o homem que estraga as mulheres, o homem que transforma as mulheres em imorais, o homem que, na Bíblia, diz o termo prostituta, tá ligado? O nome tuta. Eu não vou utilizar esse nome. Eu vou utilizar a palavra promíscua, tá? Então, essa figura, o hormongo, ele tá em vários versículos. A gente vê isso em Hebreus, a gente vê em Êxodo, a gente vê em Apocalipse, a gente vê em Timóteo. O contexto, a gente não está estudando, a gente não está fazendo um evangelho, a gente não está pregando nada, a gente vai botar um ponto de vista para te entender, mas é muito importante entender quem é essa figura, esse hormongo. Ele é o cara que está sempre colocando ideia numa mulher. Ele tá preocupado em achar um rolê pra fazer um coito, pra fazer, tipo assim, mano, ele não tá preocupado se a mulher é casada, se a mulher é uma moça nova, que é virgem, e a gente vai chegar na parte da questão da quantidade de relacionamentos que a gente tem com as pessoas, como isso afeta o nosso cérebro, como isso desregula algumas ferramentas, como isso desafia ou desafina algumas ferramentas mentais que a gente tem, que estão relacionadas à questão do relacionamento. Então, beleza, vamos entender o contexto padrão bíblico e depois a gente vai entender aonde o hormongo entra, como ele se encaixa e o que ele vai fazer com tudo isso. No padrão que eu vou chamar de bíblico, tu pode chamar como quiser, o padrão bem, o padrão do bem, algumas pessoas se dão certo. Esse padrão aqui tem um homem e uma mulher. Lembra, a gente está falando, eu estou usando esse padrão aqui como um padrão bíblico. O homem e a mulher, quando eles se relacionam, eles trocam energias, tá? Na Bíblia, tem alguns detalhes que explicam como essas pessoas devem se relacionar. Para quem não sabe, esse livro é um dos livros mais antigos da humanidade e ele é um manual de relacionamento. Ele te ensina como relacionar com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, com a esposa, com os filhos e com Deus. Mas ele também fala sobre a questão do relacionamento do homem e da mulher. Então ele fala que quando um homem e uma mulher se tornam um, biblicamente falando, isso está relacionado à quantidade de união e de relacionamento que eles têm
íntimos, inclusive. Porque quando um homem e uma mulher têm relacionamentos íntimos, eles trocam energias, inclusive eles trocam, como eu vou dizer, sêmen. Tá ligado a palavra sêmen? Tá ligado a palavra semente? Elas não são parecidas por acaso. Elas têm uma conotação que se junta porque realmente o homem, quando ele coloca isso numa relação com a mulher, e me desculpem os termos e tirem as crianças da sala, por favor, isso não é um assunto para crianças, mente é uma bomba genética, tá ligado? É uma semente genética. Então essa semente genética é absorvida pelo corpo da mulher em algum momento. Por mais que saia isso em algum momento, depois da relação, isso é uma coisa que vai ser absorvida pelo corpo da mulher. Cientificamente, a gente tem um termo, inclusive, para isso, que se chama microquimerismo. Microquimerismo, vou ler a descrição disso conforme o InfoEscola, o site da InfoEscola. Microquimerismo é o nome dado a um fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presentes em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto, ou seja, é o DNA, são uma população de células de outro ser dentro de um ser. Captou? Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas de outros homens, diferentes inclusive. Beleza, esse é um ponto chave pra gente entender que quando um homem e uma mulher se relacionam, eles têm uma conexão de DNA, tá? Firmou isso aí? Quando fecha essa ideia da conexão de DNA, os seres vão se transformando em um só, sacou? Vão se transformando em um só. Trocou DNA, um absorveu o DNA do outro, eles vão se parecendo um só. E quando não tem influência externa, esse fruto que sai é um fruto perfeito conforme a ideia genética, o DNA, a índole e principalmente as vibrações, as antenas vibratórias que a gente tem no nosso corpo, que são várias, e elas também são parte da nossa produção física, que através do nosso corpo físico que elas se expressam no mundo e recebem a expressão no mundo, né? Relacionado a uma conexão que acontece então com o homem e com a mulher quando eles têm essas relações e esse DNA ele é compartilhado. Beleza, um ponto de vista do homem e da mulher a gente mais ou menos entendeu no fruto, tá? A gente não vai fazer uma conexão direta sobre detalhes maiores, mas quem quiser saber escreve aí que depois no final a gente pode ler. Tá, e o hormongo? Qual é o termo do hormongo na Bíblia, para que serve esse termo e como ele é interpretado? No contexto bíblico, essa figura, o hormongo, o hormonger, ele é interpretado como o homem que transforma a mulher em... Vamos usar 3 palavras e vou resumir numa... Beleza, o hormongo, esse termo, então, que é o cara que transforma a mulher em imoral, em promíscua, em adúltera. Essas são as três palavras mais utilizadas nas traduções das escrituras. Como ele faz isso? Como ele faz isso? Bom, primeiro a gente tem que entender. Esse termo na Bíblia dessa mulher que tem essas 3 traduções é chamado na Bíblia de tuta, tá? Termo bíblico. Quem é essa mulher? Quando ela é chamada desse termo na Bíblia? Quando ela tem relações fora do casamento. A gente está tentando entender um contexto antigo para poder entender um contexto atual e ver como isso faz sentido. Não interessa qual é a crença, tá ligado? Mas, tipo, para tentar entender o contexto. Então, a mulher, quando ela tem relação fora do casamento, seja quando ela é casada e faz um adultério, ou seja, quando ela ainda não é casada, ou seja, antes do casamento. Lembra, a gente está falando de um contexto que eu chamei de bíblico e um contexto que é um contexto que vai te levar a um erro. No final, que vai te mostrar como faz sentido a gente entender a maneira como a gente se relaciona e quantos relacionamentos a gente tem e como isso afeta a nossa mente. Bom, o hormongo, ele vai afetar a mulher fisicamente através do DNA e espiritualmente, porque não se sabe da onde ele passa, por onde ele passa, com quem ele se relaciona. Quando troca energia, o homem e a mulher, partes físicas e energéticas e espirituais são trocadas ali.
E quando isso acontece, o hormônio, como ele conquista essa mulher? Como ele faz? Quem é o hormônio? Ele é o cara que ele tá sempre de olho em como ele vai conquistar alguém. Ele é o cara que é o trovador, é aquele cara que, ele, né, tá sempre em cima, tá sempre estudando o perfil das mulheres, a tática de leva uma florzinha no trabalho, dá um elogio, convida um dia pra uma carona. Ela não vai aceitar, mas ele vai continuar tentando. Enquanto ele tá tentando e ela tá se achando importante, até porque muitas vezes essa mulher pode ter família, pode ter filhos. E como isso vai fazer diferença na vida dela, se ela tiver uma relação fora. Pode acabar o casamento, passar um problema a vida inteira com problemas, trazer consequências drásticas na educação de seus filhos e na relação, como ela vai ter outros relacionamentos no futuro. Então, o homem, o hormônio, ele vai tentar conquistar a mulher de alguma maneira. Ele vai ser gentil, ele vai ser cordial, ele vai oferecer carona, ele vai viver, ele não vai cansar até ele conseguir o objetivo dele. E muitas vezes, ele desiste, claro, quando a mulher tem um perfil de um padrão bíblico. Se a mulher tiver algum tipo de tristeza relacionada ao dinheiro, relacionado a problemas que teve, relacionado à rotina de muito trabalho, e o seu marido provavelmente vai estar envolvido com o trabalho, também não vai estar dando a dedicação total que o hormônio está dando. Então, lá pelas tantas, ela começa a pensar, será que eu não posso, não mereço? E quando vê esse cara, ele consegue, tanto numa mulher casada quanto em perfis, e ele vai fazer de tudo para conquistar ela e para levar ela nas nuvens. E quando eles estiverem em relação, ele vai ser o cara, ele vai ser o top, ele vai fazer ela chegar nas nuvens e ela vai se sentir de uma maneira que talvez há muito tempo ela não se sente. Depois que ela chega nas nuvens, que ela ganha atenção e ele preenche a atenção dela até chegar no clímax que ele pretende, ele vai vazar, tá ligado? Por quê? Porque ele é um hormônio, ele não é o perfil, ele não quer falar com o pai da moça para conhecer ela, ele não quer passar pelo paredão do papai, ele não quer conhecer a família. Inclusive, muitas vezes, isso é um grande erro. Quando a família não conhece a pessoa que pensa, se tu vai se relacionar com alguém, tu vai ter que te relacionar com alguém que pensa, tu vai ter que pensar em se tu vai passar a vida inteira com essa pessoa. Pode ser que tu esteja só livre na tua liberdade curtindo, beleza, só que o que isso traz de problema para nossa mente? O que traz de problema cair nesse ciclo? Porque, detalhe, o hormônio ele é um bom trovador, o hormônio ele vai te enrolar, ele vai fazer todo o corre para conseguir, ele é querido, ele tem shed, ele tem grana, ele vai se esforçar e vai ser, ele vai levar para as nuvens. E beleza, quando essa mulher passar de novo por algum cara na rua, no shopping ou no coisa, pode levar anos, tá ligado? Se ela encontrou esse cara ou na juventude ou em algum lugar, ela vai entender o perfil. Ou seja, quando ela vê um hormônio passando por ela em algum lugar e olhando com aquele olhar de hormônio, ela vai lembrar da nuvem. Ela vai lembrar do clímax, ela vai lembrar de toda aquela emoção que ela viveu, aquela aventura, e ela vai pensar, preciso disso de novo. E aí, mano, é isso que o hormônio faz. Ele faz a mulher entrar numa nuvem através da promiscuidade, através da imoralidade, levando ela a emoções, porque a mulher tem facilidades emocionais. A mulher é mais emocionável do que o homem é mais racional. O homem tem uma linha de pensamento mais lógica. E esse cara, que é o hormônio, que é trovador, que é o cara que conquista as mulheres, ele vai ter facilidade para conquistar e para deixar ela de lado e seguir a caminhada dele. E quando faz isso, quando acontece isso, mesmo que a mulher saiba que ela não vai mais ver ele, ela vai lembrar desse perfil. E esse perfil é um perfil que volta e meia a mulher lembra, ou na carência dela de algum momento que ela está passando dificuldade, talvez na vida dela, já de casada ou de adulta, ou sei lá, ela vai achar o outro hormônio e vai voltar. E essas relações do hormônio com a mulher trazem drásticas cicatrizes na mente da mulher. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não foi programado para a gente ficar trocando de parceiro. A Bíblia, que é um manual que fala do padrão bíblico que eu usei para descrever o lance da conexão entre o homem e a mulher e sobre
procriar e sobre fazer filhos, eles serem parecidos com os pais e seguirem mais ou menos uma lógica assim, não se enquadra aqui com o hormônio porque ele estraga esse ciclo. Ou seja, ou a mulher, consequências lá do botão de reset, não tem botão de reset, esse que é o problema para a mulher. O homem ele é fértil até a vida, até o final da vida, mas a mulher, ela tem, como é que eu vou dizer, cara, ela tem a menopausa. Ela tem um período que ela é fértil ou não. Só que intuitivamente, na mente do ser humano, tá? A gente tem nosso livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, pra gente ir para onde a gente quiser, como a gente quiser. E ter as nossas escolhas, inclusive de relacionamentos, O que eu quero dizer é o seguinte: intelectualmente, mentalmente, instintivamente, inconscientemente, mais um monte de coisa, o ser humano é feito para essa relação e para o instinto de gerar prole e sobreviver. É o instinto básico da sobrevivência. Se tu não gerar prole, tu não vai deixar descendência. Beleza, tudo bem, no mundo que a gente tá hoje até melhor, até quase, que se tu não tem filho, pensa bem, mano, porque os próximos anos vão ser foda. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da relação de perfis e relacionamentos. Beleza, a gente tá ainda nos perfil. Então tá. Perfil, a gente vai entender um perfil que eu chamei de bíblico, homem e mulher, casam, se relacionam desde a juventude, nunca se relacionaram com ninguém, tá? Perfil bíblico diz isso, nunca se relacionaram com ninguém, a gente vai entender por quê. E o hormônio é o cara que quando ele encontra a mulher na juventude ou na vida adulta, enfim, ele vai tentar corromper esse ciclo. Por quê? Porque ele tá preocupado, mano, em meter, tá ligado? Ele tá preocupado em fazer a festa dele, ele tá preocupado no gozo do coito. É isso, tá ligado? Não interessa, inclusive, que tipo de parceira é, não interessa que tipo de parceiro é, não interessa nem se for um animal, tá ligado? Tem gente que faz isso até com animal, mano, pelo nível de noção, tá ligado? Tem homem que é escroto. Aí tu vai dizer, mas tem padrão bíblico familiar que o cara bate na mulher. Bom, vou te dizer, esse não é padrão bíblico, filho, tu tá errado. Ele casou, ele disse que tá casado lá, porque casou na igreja, mas ele não é um padrão bíblico, não é desse que eu tô falando. Falei que eu era gaúcho misturado com alemão e que às vezes parecia que eu tava xingando, né? Não fica triste, não tô xingando, não, é o jeito de falar mesmo. Mas olha só, então o cara que bate na mulher, o cara que trai, esse cara não é o padrão bíblico que eu tô falando. Nós estamos usando dois tipos de padrão, o padrão da pessoa do casal correto e o padrão do casal que não é correto. E até agora a gente entendeu que tem um contexto de uma figurão aqui, que nós chamamos de hormônio, que é o devasso, o insano, sei lá, o imoral. Depois que ele toca a sementinha dele genética na mulher, ele leva ela para as nuvens e ela fica viajando nas nuvens. Ela vai voltar para a vida dela, mas volta e meia ela vai cair de novo no hormônio. Por quê? Porque ela vai lembrar da nuvem. E hoje eu te pergunto, meu amigo, o que é que acontece no mundo hoje? Qual é o tipo das músicas? Elas incentivam o quê? O tipo da moda incentiva o quê? Tá ligado? Como é que o mundo mostra para as pessoas hoje que elas devem se apresentar? Tipo assim, será que elas mostram para as pessoas assim que dá um troço legal, assim, nada sexuado, ou o mundo tá vivendo um mundo da sexualidade liberta e até, cara, popularizado de uma maneira sem contexto, tá ligado? Por quê? Porque a ideia é justamente fazer com que as pessoas vivam um ciclo sexual, um ciclo de troca energética sem lé concreto, tá ligado? Normalizando o banal, é isso aí, Carlos, valeu, obrigado por ajudar aí. Por que isso? Por que isso? Porque essa mulher vai viver nesse ciclo, ela vai dizer, o homem não presta. Pô, mas peraí, que tipo de homem tu tá te relacionando, minha filha? Tu tá buscando o cara que é o padrão bíblico mesmo, que é um cara do bem, que é um cara que vai buscar um contexto familiar? E tem muitos por aí, mano. Tem muitos por aí. Então a mulher, ela vai viver nesse contexto aqui, ó. E ela vai, tipo assim, ela vai procurar um cara sempre diferente, mas sempre com aquele contexto do hormônio, o cara que é o trovador, o cara que vai levar lá pras nuvens. Tanto que muitas mulheres, às vezes, estão casadas com um cara, mas estão sempre de olho vendo os outros ou alimentando redes. As mulheres, elas vão viver num looping atrás dessa nuvem, tentando encaixar o cara perfeito, achando que o cara perfeito é o cara que vai levar lá pra nuvem quando eles estão na cama, tá ligado? Tipo, mano, não é essa moral, mano. Não é essa moral. Então ela vai viver nesse ciclo, tá? Lembrando e relembrando. Isso vai trazer pra ela uma multivariedade do microquimerismo que a gente falou. Vai trazer para ela vínculos espirituais. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Já que agora a gente já entrou, já alinhou.
Imagina se ela sai com um cara que há 2 dias atrás, na insanidade moral dele, foi lá no cemitério, tá ligado? Onde as pessoas vão lá debaixo do 7 palmos, tá ligado? E na loucura dele, o cara fez um bagulho lá, sexual lá com sei lá quem, mano, tá ligado? Pensa numa pessoa muito insana, ou que fez sexo com um animal, tá ligado? Tipo, mano, pensa um cara nojento, mano. E o cara vai tá lá depois fazendo alguma parada com uma mulher que, tipo, mano, ela acha que o cara, porque ele tá limpinho, o cara não vai ter vínculos. Cara, o mundo espiritual, ele existe. Sinto muito, cara. Tem que te falar isso, cara. É isso que o mundo deveria saber, tá ligado? É isso que as pessoas deveriam saber. É fato que existe um mundo espiritual, é fato que existe um mundo material. Porque no mundo espiritual, a gente não enxerga as coisas, a gente faz de conta que elas não existem. Só que, pô, se as coisas existem nos dois mundos, é óbvio que o estado vibratório das ações que tu tem, de como tu te relaciona com o mundo e com as pessoas, vai fazer diferenças na maneira como tuas antenas estão funcionando. Então tu acha que o cara que faz relações extremamente promíscuas, extremamente fora de um ambiente sadio mental e espiritualmente, pode trazer benefício para uma mulher quando ele se relaciona com ela? Só porque ele foi trovador legal, porque ele foi elegante, porque ele foi conquistador? Então aí a gente entra numa questão nova, que é a ferramenta, tá? A ferramenta de relacionamento. A gente tem na nossa mente uma ferramenta de relacionamento, e essa ferramenta, ela pode ser entendida como um fio, ela já vem afiada. Quando tu nunca teve nenhum relacionamento, o fio dela é perfeito e ele vai cortar a vida inteira. Perfeito, tá ligado? À medida que tu vai tendo relacionamentos quebrados e tu vai tendo decepções mentais, à medida que tu vai tendo relacionamentos quebrados, essa ferramenta perde o fio. Quanto mais relacionamentos quebrados tu teve, menos fio vai ter essa ferramenta, menos capacidade tu vai ter de te relacionar com uma pessoa a longo prazo. Tudo que o ser humano faz repetidamente, ele aprende e fica bom, tá? Pedala bastante, fica bom na pedalada. Escreve bastante, fica bom na escrita, né? Faz conta bastante, fica bom nas contas. Tudo que tu fizer, a faculdade é isso. Faz 5 anos de faculdade pra ficar bom em alguma coisa. Se formar e ficar bom em alguma coisa. Quando tu tem relacionamentos, não é diferente, meus amigos. Quando tu tem um relacionamento, tu vai se relacionar e o teu cérebro vai entender os padrões. Se os teus relacionamentos duram pouco, o teu cérebro vai criando um padrão. Ou seja, a chance de tu ter relacionamentos a longo prazo vai diminuindo, à medida que tu vai tendo relacionamentos quebrados, entendeu? É por isso que naquele padrão bíblico fala que é bom se relacionar com as pessoas lá no início da vida e ter, assim, já conhecer um padrão legal. Aonde tu encontra o padrão legal? Na Bíblia. Aonde tu vai encontrar a maneira de se relacionar melhor e que tipo de parceiro tu vai ter, que tu vai encontrar, que vai ser aquele cara que vai te acompanhar a vida inteira com um padrão legal junto contigo? Na Bíblia. Por isso que eu chamei de padrão bíblico. E por que essa relação aqui, com que ela acontece, essa relação aqui do homem e da mulher, do hormônio que contamina a mulher com a semente dele e acaba fazendo ela viajar na nuvem? Literalmente viajar na nuvem, tá ligado? Fica viajando na nuvem dos hormônios, se relacionando com o hormônio, dizendo que o homem não presta, que tipo, mano, ela só se relacionou com o hormônio, caramba. O cara lá que tá trabalhando, tá fazendo o corre dele, que é um cara honesto, que é um cara que poderia amar ela, mano, demais, tá ligado? Porque essas minas, mano, as mulheres são lindas, cara. As mulheres estão cada vez mais lindas, tá ligado? Só que os homens estão ficando com medo. Os caras estão ficando com medo de se relacionar com elas. Porque, cara, porque elas estão traumatizadas e vivendo num looping, tá ligado? Looping é dinheiro, é poder, tá ligado? É poder escolher, tá com uma, já tá vendo ali o cardápio ali pra ver se pá, vai ter outro. Então, tipo, tem muita mina que tá buscando uns lugares errados, cara. Tá ligado? O perfil do cara trovador, shed, que vai te fazer, te conquistar e te dar presentinho e tal e coisa, que quer te levar e que não quer ter tanta paciência, ele já tá tendo outras que ele tá correndo, que tá fazendo o corre. Então a tua ferramenta vai perder o fio, tu não vai conseguir mais manter, e assim, ó, vou te dizer, tu não vai conseguir ter relacionamento a longo prazo, a não ser que tu se esforce muito e que a outra pessoa te esforce muito, porque à medida que tu repete muitas vezes uma coisa, o teu cérebro grava como aquilo funciona, e quando passado um determinado limite de tempo, que ele já gravou que o padrão é aquilo, funciona até aqui, daqui pra frente, ele começa a te criar motivos. Tu vai começar a ver, mas eu acho que, mas não tô gostando disso ali, não tô gostando disso, porque agora a voz tá me incomodando, agora isso, isso. Então, tipo assim, daqui a pouco, dura 10, dura 5, às vezes dura 2 anos,
um casamento porque, cara, literalmente as pessoas não viram se elas tinham os mesmos objetivos, se elas não pensavam em evoluir juntas, se elas não pensavam em construir uma vida junta, tipo, passar a vida inteira com a pessoa. É isso que tu tem que pensar, tá ligado? Tem que pensar se tu vai passar a vida inteira com ela. Mano, tu vai passar a vida inteira com a pessoa, tá ligado? Não dá pra ficar brincando, correndo, pulando de cerca toda hora, porque tu vai trazer consequências, cara. Não tem botão de reset. E pra mulher é muito mais complicado, porque através da relação do microprimerismo e da experiência espiritual, ela vai estragar a ferramenta e o tempo vai passar e depois ela não consegue mais gerar uma família. E aí entra num outro problema, que é um problema frustrante para um instinto materno que tem dentro de todo ser feminino. Beleza, tem várias pessoas que não utilizam esse ser materno, que não estão a fim de seguir o padrão bíblico, mas show de bola, é a sua caminhada. Mas perfis existem, perfis bons e perfis ruins. Perfis ruins geralmente estão relacionados ao quê? Ao sexo que está envolto na nuvem. Por quê? Porque o sexo é uma coisa sagrada. Como é que tu vai saber se a pessoa é a pessoa certa? Tira o sexo e imagina, essa pessoa tem mais coisa a me acrescentar? Essa pessoa tem realmente objetivos igual aos meus? Realmente ela me aceita como eu sou? É lógico que os dois têm que se ajudar, que os dois têm que evoluir junto. É lógico que os dois têm que construir objetivos juntos, se vão pensar em ficar junto. Tipo, mano, casar, ficar junto não é só ser bom de cama um pro outro, tá ligado? É justamente vocês dedicar a vida inteira e pensar em passar o resto da vida juntos. Vamos recapitular então e fazer o contexto atual aqui. Padrões de perfil. 2 padrões apresentados. Padrão bíblico, formado pelo homem e a mulher quando se relacionam numa vida a dois, na juventude, sem relacionamentos de outras pessoas. Tô falando pra te fazer isso? Não tô falando pra te fazer isso. Tô falando, quanto menos relacionamentos tu tiver, maior a chance de tu ter uma vida longa com o relacionamento. E o hormônio com a mulher e com o ciclo que ela entra quando ela se relaciona com um homem desse perfil, que leva ela para a nuvem, que estraga a ferramenta dela, que faz com que ela não consiga mais tentar permanecer na busca de um perfil bíblico. Porque esse perfil é um perfil que não tem tanto interesse como o interesse do hormônio, que é um cara especialista na questão de relacionamento, na questão de como conquistar. E aí a gente vê em várias coisas, inclusive nas mídias, né? Vai ver lá, tipo, o filme da Disney. Mano, da onde que existe o Príncipe Encantado? As minas crescem vendo um desenho de que elas vão ser a princesa e que vai vir um príncipe encantado, mano. Onde é que existe o príncipe encantado na vida real, cara? Não tem, tá ligado? O padrão é seguir, mano, a vida juntos, construírem o caminho juntos, e quanto menos relação tiverem fora do casamento, ou seja, fora do casamento, vira imoral porque atrapalha a ferramenta feminina e masculina também. Só que a ferramenta feminina absorve a carga genética masculina quando tem relações. Inclusive, não interessa o orifício. Não interessa. O que interessa é que vai absorver conteúdo genético que vai atrapalhar a maneira do fluxo mental e espiritual. O mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo material. Ele se conecta com o ser humano sem o ser humano estar desperto disso se ele não sabe como funciona a mecânica espiritual. Existem várias literaturas, existem vários ensinamentos, existem várias escolas que ensinam sobre o mundo espiritual. As igrejas, mais ou menos. As igrejas não falam muito sobre o mundo espiritual, porque elas são o contato sobre ela e o mundo espiritual e tudo, tá ligado? Mas tu pode aprender lá também. Aonde tu aprende sobre o mundo espiritual? Num livro muito antigo, que é o livro que eu dei o padrão aqui para os nossos amigos. O livro bíblico. Por quê? Porque não é um livro sobre religião, ele é um livro sobre relacionamento. Ele explica como tu se relacionar com a mulher, com os filhos, com a família, com o companheiro de trabalho, com os colegas, com os amigos e até com os inimigos. Mas principalmente é um livro que aprende, que te ensina a se relacionar com Deus. Então, se tu lê ele de boa vontade, sem julgamentos, entendendo que é um livro antigo, num contexto antigo, tu vai entender que tinham regras diferentes num contexto diferente, mas essas regras tinham um fundamento. Qual era esse fundamento? Esse fundamento era justamente explicar que quando tu encontra um par na vida jovem e vocês
fazem uma união, a chance de vocês conseguirem ficar muito tempo, ou seja, quase para a vida inteira, ou a longo, muitos anos, maior. Prova está que os primeiros relacionamentos sempre são mais longos do que os relacionamentos futuros. Lógico, depois você vai achar alguém e vai casar. Mas, e aí? Se casou com a pessoa errada? E se casou com a pessoa errada? Se casou com a pessoa errada, não tem botão de reset. Vou te dizer, não tem botão de reset. Às vezes você termina um relacionamento sendo inimigo e, tipo, ainda tem um filho no meio, cara. Tá ligado? Tipo, essa criança vai crescer sobre uma batalha, mano. Então, assim, se não deu certo algum relacionamento, pô, pelo menos vocês têm que se dar bem. O mínimo, tá? O mínimo que o pai e a mãe precisam é se dar bem na frente dos filhos. Mesmo que não dá pra ser casal, beleza, mas vamos fazer de conta que nós somos amigos. Não, na verdade vocês vão ser amigos. Vocês têm um trabalho, uma aliança que dura a vida inteira. A criança vai durar a vida inteira, onde ela vai crescer, vai ser adulta. As atitudes que ela tomar na vida adulta vão ser diretamente relacionadas às experiências que ela teve e que ela gravou repetidamente na sua cabeça, no seu cérebro. Assim como quem na vida jovem pula de galho em galho em relacionamentos. Vai quebrando essa ferramenta. À medida que o tempo passa, essa ferramenta não vai funcionar mais direito e tu não vai mais conseguir ficar com as pessoas a longo prazo. É simples assim. É por isso que no contexto bíblico fala que as pessoas deveriam se casar logo na juventude. E era por isso que os pais ajudavam a encontrar bons partidos. Era por isso que o moço ia na casa da moça para conversar, passar pelo muro do papai. Então o papai tinha que ver como é que era a pessoa, ver como é que era a família para entender mais ou menos o contexto. De novo, vou falar, mas aí se casou lá, os pais arrumaram o casamento, arranjaram o casamento, mas o cara era violento, ele batia na mulher. Mano, não é o padrão bíblico. Daí não entra no caso do exemplo que nós estamos usando. Nós estamos usando um padrão homem e mulher que se unem, uma só carne, justamente pela questão genética da semente, do sêmen, tá ligado? As palavras não são parecidas por acaso. Então essa bomba genética que é absorvida pelo corpo da mulher, uma parte é expelida, mas a maioria é absorvida pelo corpo da mulher, não interessa qual orifício. Isso faz com que a mulher comece a absorver energias, conjuntos de células, de DNA, de outras pessoas que vão afetar diretamente o DNA e a mente dela, porque não tem nada que o corpo físico expresse que não esteja ligado com o corpo etéreo, com o corpo espiritual e com a tua mente, porque a tua mente é a conexão entre o mundo físico e o mundo etéreo. Dá pra estudar, tem vários livros muito bons. Allan Kardec é um cara que é muito legal sobre a mecânica do mundo espiritual, porque ele fala dentro do ponto de vista de Jesus e de um Deus único, que é o Deus bíblico. Legal? Então, Allan Kardec é um rolê legal para quem quiser entender a mecânica espiritual. E se quiser, a gente pode fazer mais live também falando desses assuntos da mecânica espiritual e como ela é relacionada a tudo na nossa vida. Tudo. Tem que sair falando com o espírito? É óbvio que não, tá ligado? A espiritualidade fala contigo através da intuição, através da consciência. Consciência é o canal, alô, e a intuição é a mensagem que vem através da nossa consciência. Além da nossa consciência e da nossa intuição de um lado, falando, ponto de vista bíblico aqui em cima, câmbio, a gente tem também o nosso ego, que fala conosco através do nosso orgulho. Então, o ego não é bom? Cara, o ego faz parte, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio a gente tem que ter as duas ideias. A gente sempre vai saber o que é bom e o que é mal. Aí eu vou te dizer o que é mal. O que tu sabe que vem do ego? É a autodestruição. Tá ligado? Por quê? Porque qual é a ideia? A ideia do orgulho ir contra o plano de evolução do ser humano. Que plano é esse? É o plano de Deus. Crescer e multiplicar-vos. Entendeu? Inclusive, esses dias a gente falou sobre as catástrofes, a gente estava falando sobre geomagnetismo, e vamos fazer uma live disso também, sobre a inversão dos polos magnéticos. E nesse lance eu ainda falei, né, que tipo, quando acontece uma inversão, assim, sobra pouquíssima população e volta a Idade da Pedra, porque não tem tecnologia. E aí, mano, não interessa de como se entende, sobre como se entende, assim, né, como ser na Terra. É homem e mulher, e procriar é a única coisa que podem fazer. Dizem até que 5.000 anos leva pra algumas poucas pessoas, se ficassem numa hecatombe dessa, pra voltar a ser uma civilização. Tipo, 5.000 anos até começar a se procriar e se sobreviverem até lá, né? Recapitulando. O Mormongo é o conquistador, o trovador, o cara que geralmente as mulheres vão atrás porque ele é o Shed, ele é o cara, ele é o top, tá ligado? É que as minas olham pra ele assim, eu ia usar um termo aqui que a gente usava na adolescência, mas não vou usar porque ele é meio mas tipo assim, as minas ficam bem afim, eu vou usar esse termo, tá?
Esse cara, então, ele vai trovar a mina, ele vai fazer a mina curtir ele vai levar ela através da atenção, através de preencher os espaços e dar uma flor e conquistar e pá, e fazer todo aquele galanteio romantizado, tá? Romantismo vem de Roma, tá ligado? Roma, né? Não, mas nada a ver. Então, esse romantismo vai fazer com que ela entre nessa nuvem, e essa nuvem vai fazer com que ela volte a procurar no futuro mais hormônios, porque ela vai querer chegar naquela nuvem de novo, tá ligado? E esse ciclo também acontece com a mulher que tá no padrão bíblico. Vamos voltar aqui, porque agora nós vamos aqui pra uma parte que eu não falei. Então, a mulher que tá no padrão bíblico junto com o homem, ela também tem chance de cair na conversa do hormônio. Por quê? Porque o hormônio, ele vai atrás das mulheres no mercado, no trabalho, na faculdade. Cara, tu não acredita que tem de hormônio na faculdade, mano. Se tu tem a tua mina na faculdade, cara, ora, tá? Não tem muito o que fazer. Tu tem que orar, tá ligado? Tem que orar e conquistar ela pra ela ser tua fã, tá ligado? Vocês dois lembra. Padrão bíblico é os dois juntos, tá ligado? É aqui, ó, a se aceitar, evoluir juntos, mesmos objetivos, construir a vida juntos, pensar em construir a vida juntos, acrescentar ao outro, é um acrescentar ao outro, tá ligado? É um se dedicar pro outro, se doar e perdoar, tá ligado, né? Que doar é o maior ato de amor que tu pode fazer, é doar, né? Você quer o teu tempo, o teu amor pras pessoas. Perdoar é quando tu doa infinitamente, tá ligado? Tá sempre se doando, tá ligado? Esse é o lance do perdão. Só que não é perdoar quebras dessas leis, né? Ou seja, qual quebra dessa lei poderia acontecer? Opa, quando essa mulher aqui encontra um hormônio no seu dia a dia que vai pouco a pouco conquistando ela. Bem de pouquinho em pouquinho, vai fazendo várias curvas, ele não tem pressa. Sabe por que ele não tem pressa? Ele tem outras que ele tá conquistando, tá ligado? Ele tá saindo com outras, ele tá dando os outros rolês dele. Ele não tá relacionado diretamente se ela vai aceitar hoje ou amanhã, mas ele vai devagarinho, comendo pelas beiradas, ele vai conquistando ela através de várias maneiras e vai levando. Então, o que faz com que ela se afaste de uma das leis bíblicas? Entendeu? Então, o contexto bíblico, para a gente entender a relação do homem e da mulher, faz muito sentido, porque quando tu segue as leis da Bíblia, tu tem muito mais chance de ter um casamento feliz. O casamento feliz não é a pessoa que tu vai achar que vai te fazer feliz. É como vocês dois vão se fazer felizes, se dedicando um ao outro. Por isso que é essencial escolher as pessoas certas para te acompanharem pelo período certo. Ah, mas eu tive pessoas legais, só que hoje não tô. Que bom, mano, legal, tu aprendeu desse relacionamento, tá ligado? Todos os relacionamentos que a gente passou foram relacionamentos que ajudaram a gente a desenvolver o nosso intelecto e a maneira como a gente se relaciona. Só que a escolha, se a gente vai continuar se relacionando com mulheres promíscuas ou imorais ou adúlteras, ou com hormônios, que são homens promíscuos, imorais ou adúlteros, a escolha é de cada um, tá ligado? Viver nessa bolha dessa nuvem sexual aqui é o maior confronto que a gente pode ter em relação às leis do Criador. Quer saber por quê? E agora eu vou te explicar. A principal lei do Criador é a geração da vida, tá ligado? É a relação, crescer e se multiplicar. Essa lei é a lei que fez a humanidade funcionar até hoje e fez tu que tá aí ser gerado por um casal que te gerou pra te tá aí olhando esse vídeo agora. Então, tipo, quando tu corrompe o ato mais puro que existe na lei do Criador, tu afasta-se dele, entendeu? É por isso que lá no começo do Gênesis, que é um livro pra gente interpretar e passar a vida inteira estudando, aliás, toda a Bíblia é um livro que a gente tem que passar a vida inteira estudando, tá? Vai ter gente aqui que vai reclamar e vai dizer, ah não, mas peraí, nada a ver, porque a Bíblia é um livro que foi só escrito. Não, beleza, se essa é a tua opinião, tá ligado? Beleza, garanto que nunca leu. Porque se tentar ler real, entender o contexto antigo, diz, não, beleza, vou ver o que diz aqui, não vou acreditar, mas vou só ler. Ou se tu lê tentando entender aonde, o que a Bíblia quer falar, cara, é impossível tu ler ela sem se apaixonar pelo contexto e entender quem é Deus e quem é o Messias que veio e por que ele veio, por que os profetas anunciaram ele, por que tudo isso está relacionado a relacionamentos familiares e por que Deus e a família têm uma relação direta, por que o governo é uma coisa que não tem nada a ver com Deus e a família. O governo foi criado por Nimrod, foi o primeiro governo, inclusive ele fundou a Babilônia e a torre que ia chegar até o céu porque ele queria ser igual o cara que foi expulso do céu, tá ligado? Então, no contexto,
de bons casais que se encontram jovens, busquem permanecer juntos, porque a chance de quem se encontra jovem e tem poucos relacionamentos é muito mais duradouro a longo prazo, quase perfeitamente para a vida inteira, assim como diz o contexto aqui que a gente usou no perfil, que a gente chamou de bíblico, é bem diferente do contexto do hormongo e da mulher que cai na conversa do hormongo e que depois que recebeu a sementinha do hormongo, que entrou no DNA dela, e aí a gente volta a falar do microquimerismo. Quer que eu diga o que é o microquimerismo? Vou ler para quem não viu ainda de novo. Microquimerismo é o nome dado a um fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente diferente. Ou seja, microquimerismo é quando um ser humano tem células de outro ser humano dentro dele, tá ligado? E isso, inclusive, pode acontecer de nascerem crianças com características de outros homens que não seja o pai, dependendo de quantas relações a mãe pode ter tido no ato que foi, né, consumado, na época em que foi consumado. Investiga-se a presença de um cromossomo Y que foi revelado que diversos tecidos da mulher continham células masculinas, e por aí microquimerismo em escola para te entender o contexto genético que isso tem. Então, além de causas físicas desse contexto do cara, do hormônio que está se relacionando com uma mulher, ele vai trazer consequências espirituais. E além de consequências espirituais, ele também vai trazer alterações biológicas, celulares, energéticas, porque tudo é energia, né? Mentais e psicológicas, e aí vem os traumas, aí vem os medos, e aí vem um monte de coisa que cria em cima do relacionamento, sem falar nas consequências, né? Nas consequências, porque às vezes, por ter caído na conversa do hormongo, a mulher acaba engravidando ou tendo consequências o resto da vida com aquele traste, muitas vezes, que só incomoda, e ainda, tipo assim, não dá a mínima pro rolê, não ajuda em nada, tá ligado? Ou às vezes só atrapalha, né? Só atrapalha. Tem gente, eu conheço vários caras que, tipo assim, mano, infernizam a vida da ex-mulher. Assim como eu conheço caras que são infernizados pela ex-mulher, porque casaram com a pessoa errada. Os dois, é óbvio. Se eles não estão mais juntos, é óbvio que casaram com a pessoa errada. Por quê? Porque eles não sabiam o padrão. Não sabiam que existia um padrão e caíram. E agora eu te pergunto, mulher, tu já caiu na conversa do hormongo? Tu já foi, tu busca hormongo no teu dia a dia? Tu vai pra balada? Vou te dizer, na balada tu não vai encontrar padrão bíblico. Na balada, tu não vai achar esse padrão aqui, esse cara aqui, ó. Na balada tu vai achar esse cara aqui, ó. Tá ligado? Esse cara aqui, ele até vai na balada na esperança de encontrar uma mulher desse padrão aqui, bíblico. Mas na balada é difícil. Por quê? Porque a gente tá falando de um padrão de uma realidade muito antiga. A gente tá usando como exemplo de perfil. Então, esse perfil aqui é um perfil que geralmente dá certo. Ah, já se relacionou com várias pessoas? Beleza. Foca daqui pra frente. Qual é os perfil que tu quer? Mano, não tem botão de reset, tá ligado? A vida passa. E depois que tu já dedicou o tempo que tinha, tudo passa. Ó, tudo passa, tudo é fase, tá ligado? Mas tudo vai ficar gravado na tua história. Tuas pegadas vão ficar lá, tá ligado? Quem passar vai ver a tua pegada e vai dizer, ó, essa pegada aqui é do fulano, essa pegada aqui é do Beltrano. Se a tua pegada ficou bem feita, que bom. As pessoas vão dizer, bah, ó, fulano tem umas pegadas legais. Agora, se tu deixar uma pegada mal feita, as pessoas vão passar, pode ser que eles não deem bola pra nenhuma das boas que tu deixou, mas a mal feita eles vão dizer, bah, olha aqui, ó, fulano aqui, ó, pegada mal feita, bah, o cara fazia pegada mal feita. Lá no futuro, vão estar falando que tu era o cara das pegadas mal feitas porque tu teve uma pegada mal feita. Entendeu? Não tem botão de reset na vida. Na vida, a vida ela é linear, mano. Ela é linear, ela não é paralela, não é 5 vidas ao mesmo tempo. Não tem como voltar atrás, passar uma borracha e escrever de novo, tá ligado? O que vai estar escrito no teu livro? Qual é o capítulo do livro da tua vida que não precisava estar lá? Tá ligado? É isso que tu vai ter que pensar na vida pregressa depois. Qual é o capítulo que podia ser diferente? Não tem um botão de reset. Então, no contexto dos perfis e relacionamentos que eu queria explicar, é isso. De manhã a gente trocou uma ideia nos stories
que a galera tava perguntando algumas coisas sobre como é o rolê aqui no hostel e tal, com a galera que a gente passa, as histórias que a gente ouve, as pessoas que a gente conhece. E aí surgiu essa ideia de eu trocar essa ideia sobre relacionamento com um ponto de vista bíblico. É um livro de relacionamentos, ele ensina muitas coisas como se relacionar com a vida e com as pessoas. E se tu entende o padrão de que os dois viram um por causa dessa questão genética do DNA, que o fruto que vai nascer é um fruto puro, sem microorganismos, sem influências espirituais, tu vai ter um fruto puro, uma semente pura, tá ligado? E o que tu vai ensinar? Se tu é um padrão bíblico, tu vai ensinar o padrão bíblico, tu vai ensinar o lance familiar pra você seguir procriando, tá ligado? E quanto mais filho tu tiver, maior vai ser a tua comunidade familiar, tá ligado? Era isso que a Bíblia falava, foi assim que o mundo foi povoado, através de comunidades familiares. Não tem como lutar contra a família, tá ligado? E esse cara aqui, ele não tá pela família. Esse cara aqui, ele tá pelo rolê, tá ligado? Ele tá simplesmente pela alegria, pelo coito. Aí tu me pergunta, qual desses eu sou? Cara, eu já fui muito hormônio, tá ligado? Então, tipo assim, eu tive lindíssimas namoradas, tive ótimos relacionamentos. Cara, agradeço a Deus por todas elas e oro por elas e sei que todas elas estão bem felizes e com família. Só que hoje, eu não tenho direito mais de magoar ninguém através desse tipo de pensamento. Não tenho direito, cara, tá ligado? Não tenho direito. Então, é muito mais fácil o homem buscar ser um padrão bíblico, mesmo que ele tenha que ficar longo prazo, sem se envolver em relacionamento, do que voltar a ficar nesse looping sexual através do hormônio, da vida imoral, da promiscuidade e do adultério, né? Que na verdade a gente tá chamando aqui dos termos que foram utilizados em algumas traduções, mas que tipo, o hormônio, o cara que corrompe as mulheres, tá ligado? Esse é o termo. Esse é o termo. É o cara que leva as mulheres pra nuvem do prazer e que depois elas vão ficar nesse looping, que mesmo que ela se case, depois de ter encontrado alguns hormônios, mesmo que ela tenha encontrado um cara do padrão que a gente chamou de padrão bíblico, ela pode voltar a lembrar do hormônio um dia quando ela cruzar num shopping pelo cara e o cara olhar pra ela e for aquele Shed lançou aquele olhar de feitiço maquiavélico. Porque pensamento é energia. E tu sabe como é que tu manda a tua energia através do pensamento? Através da intenção. Lembra que a intuição é o canal de conexão com a nossa consciência com Deus? Então a nossa intenção é a maneira como a gente expressa esse canal de volta. Porque a gente, através da intenção, a gente responde a Deus fazendo uma prece, conversando com Ele, pedindo para Ele nos orientar e nos mandar boas pessoas ao longo da nossa vida. Através da intenção, tu consegue mandar energia para uma pessoa que tá passando do outro lado da rua. Vou te dar um exemplo aqui, do contexto que a gente tá falando. Tá a mina bonita porque ela vê a moda e tal e coisa, e ela usa umas roupas bem coladas, bem destacadas, que mostram um corpo lindíssimo dela e que até os homens do padrão bíblico olham, é óbvio. Embora Jesus tenha dito, mesmo se tu olhar e cobiçar uma mulher, tu já tá adulterando, né? Então Jesus falou pra gente que se a gente olhar e ficar desejando, já é adultério. Então a mulher tá caminhando na rua, passa o cara do outro lado da rua lá e vou te dizer, a intenção dele olhando ela e desejando pensamentos nocivos, pensamentos promíscuos e morais, a mulher sente, de alguma maneira, isso. Ela olha pra trás e ela vê o cara. Por que ela sentiu aquilo e olhou pro cara? Porque aquela intenção dele bateu lá. Vou te dar outro exemplo de intenção familiar. Os parentes estão longe, mas um ficou lá, choveu, sei lá, não tem como vir pra casa, queria que o pai viesse me buscar, eu tô sem telefone agora, não sei o que, e o pai em casa pensando naquela mensagem, pois é, será que deixou sem telefone, será que tá sem telefone, eu vou lá, não sei, não consigo ligar, não atende, vou lá, e vai lá. O que é isso? É intenção, tá ligado? É transmissão de pensamento. Como funciona a intenção e a transmissão de pensamento? A telepatia, sintonia de afinidades. Então a sintonia de afinidades é o que conecta as pessoas, é o que faz a energia se trocar imaterialmente, ou seja, metafisicamente, ou seja, espiritualmente, tá ligado? É uma carga energética que tu leva de uma pessoa até a outra. Então essa carga energética acontece nesse contexto. Eles têm a mesma sintonia de afinidades, ou seja, eles têm uma afinidade pelo sexo, pela promiscuidade, pelo adultério, pela imoralidade sexual. E isso é um vício danoso pro espírito. Isso traz traços que te arrastam com seres do umbral, tá ligado? Com seres, mano, que precisam dessa energia densa, negativa, que é uma energia que alimenta baixas frequências. Como tu sabe que tu tá numa frequência alta ou numa frequência baixa? Meu ponto de vista, padrão bíblico. Mas a Bíblia é difícil. Pois é, mano. Tu acha que o livro que vai te explicar como tu vai te relacionar com Deus é um livro fácil?
tá ligado? Tu vai ter que entender e estudar isso por muito tempo, mano. Tu vai ter que estudar, ver quem tá falando disso. Tu vai ter que participar de grupos de estudo. Tu vai ter que ir em algum lugar que estão falando disso, tipo, pra te tentar entender o contexto. Não tem como te explicar mais do que isso. Eu estudo há muito tempo isso e curto pra caramba, tá ligado? Já estudei muitas religiões. Já estudei muitos grupos de misticismo, ocultismo, enfim, um monte de coisa pra entender o contexto. Tu pode estudar sem ser aquilo, entendeu? Tudo na tua vida tu pode aprender sem ser aquilo. E isso aqui é uma coisa que eu aprendi, tipo, cara, é um contexto que faz muito sentido. Até porque, se a gente for olhar pro contexto bíblico, várias vezes na Bíblia, isso aqui se dá completamente como verdade. As situações que são contadas, referenciadas em histórias que estão lá contadas, é um livro de história, que se tu olhar hoje no contexto, tu vai dizer, pô, faz muito sentido na vida atual agir dessa maneira e ter essas consequências. O contexto está diretamente relacionado em hoje, como a gente se relaciona com as pessoas e como isso vai trazer consequências pra gente no futuro, qual os tipos de energia que a gente vai trocar com essas pessoas, como isso vai afetar a nossa vida espiritual e a nossa vida física material também, através justamente da troca energética, da troca do DNA, do microquimerismo, da espiritualidade, estragando a nossa ferramenta de relacionamento a longo prazo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma parada aqui, cara, de pergunta aqui que a galera tinha feito, tá? Do significado do termo, como evitar essa associação com esse termo justamente né, buscando entendimento de um padrão linear. Quais as consequências? As consequências são gravíssimas, né? Porque se tu se relacionar com alguém nesse contexto do hormongo e da promiscuidade, tu pode ter consequências que vão durar a tua vida inteira, na verdade, né? Muitos jovens entram nesse contexto porque a música oferece esse contexto, porque as novelas oferecem esse contexto, porque os filmes oferecem esse contexto, porque muita coisa oferece esse contexto, acabam justamente se comprometendo, como se afastando das leis de Deus e se corrompendo com o mundo espiritual de baixas vibrações, sem falar na parte física, né, que a gente já falou aqui várias vezes. É nóis, valeu aí quem acompanhou, acreditou não, isso é tudo viagem na minha cabeça, né, então tipo assim, o que eu posso dizer, né, são estudos referenciados que dão um pouco de uma ideia de como a gente vai se entender no contexto e qual é o tipo de companhia que a gente tá buscando pra gente. Legal? Liga aí, Cabana Hostel. E, mano, é nóis, tamo junto. Fé em Deus, leiam a Bíblia, busquem estudar o Velho Testamento, é lá que tá a lei. Jesus veio para dar cumprimento da lei e ele é o modelo humano mais importante que existiu, tá? Os outros modelos que existem nas outras religiões, do meu ponto de vista, não são modelos humanos, são modelos híbridos. E quando é um modelo híbrido, eu sou humano, eu prefiro seguir os humanos. Pra mim, Jesus já falou comigo muitas vezes metafisicamente, salvou minha vida inúmeras vezes. Em outro momento eu posso contar isso pra vocês. Leiam a Bíblia, busquem o padrão bíblico. Lembra do padrão bíblico, tá ligado? Padrão bíblico. Se relacionem com poucas pessoas, com relacionamentos duradouros, se dediquem, tenham objetivos, se amem, se respeitem e se aceitem, tá? Fujam dos warmongos conquistadores. Mulheres, não se relacionem com eles vão infectar a mente de vocês, o corpo de vocês, vão trazer consequências gravíssimas, drásticas. E não tem botão de reset, sacou? Não tem botão de reset pra essa nuvem que a mulher entra quando ela se relaciona com o hormônio. Todas as consequências estão aí e quem quiser assistir, assiste o rolê de novo aí. No começo demorou até eu dar uma engrenada, depois que engrenou foi e já é. Nós, abraço. Tamo junto.